Depois tinha até muito medo de quando ele nasceu. Uma coisa que eu te perguntar, nesse momento que você tava lá, né, com o seu filho já, você pensava nisso? Pô, meu, vou ter um filho, tô aqui. No começo eu não queria. No começo eu não queria ter filho. Porque eu queria continuar naquela vida. Sim. Sinceramente, eu queria continuar. Então foram passando os meses. Só que foram passando os meses, eu fui vendo que não dava mais pra voltar atrás. Que eu realmente tinha que sair dessa vida. Sim. Sabe? Então eu falo assim, Deus sabe o que faz. Então, Sabe, eu creio que a minha gestação, querendo ou não, me deixou diferente na Colônia. Tipo assim, eu já usava, mas eu usava meio assim, sabe, meio que não querendo. Meio que não querendo, entendeu? Mas era mais forte que eu. Sim. Era muito mais forte que eu, sabe? Então, às vezes um dia do chá de bebê, tem uma vez um dia do chá de bebê, a minha prima apareceu lá com meu tio, que eu tinha consulta no mesmo dia, cara, sabe? Caraca. E eles prestes a nascer, eu tava ali. Então a gente foi assim, muito triste, sabe? Aí começou eu a lutar contra mim. Aí foi começando aquela luta. E eu saí da Cracolândia, as pessoas me levavam pra igreja. Aí começou. Aí começou, Caraca, gente. Aí começou. Antes de você falar dessa parte da igreja, eu quero uma análise que eu fiz assim, vendo a sua história. É comentar que às vezes as pessoas veem o agir de Deus só depois do acontecimento. Não, perfeito Deus comentário. agiu só que não, cara. A gente vê na sua história que Deus agiu e tava com você em todo os tempo, momentos. cara. Isso é doido, porque às vezes a gente tem uma visão religiosa que Deus age e está só com aqueles que estão com ele. Errado. Deus tá com todos nós o tempo todo, nos dando sinais, nos dando avisos. Sinais. E cara, isso é muito louco, cara. Muito louco. Porque o nosso Deus, ele nos ama tanto e que de fato ele veio para aqueles que tinham se perdido. Sim, isso é insano, na moral. Cara, é muito louco, gente. Deus é maravilhoso. Eu não enxergava isso. Eu sabia que existia Deus, né? Assim, Jesus, né? Mas não sabia quem era quem, Sim. né? Mas saber que existia... Engraçado, isso que você falou é tão real, cara, que Deus ele sempre esteve com a gente desde, sabe, de quando a gente era nada. Eu me lembro, só voltando rapidinho, que quando eu era criança, a minha mãe, ela se tornou evangélica, tipo, na minha infância, mas, assim, eu nunca tive, assim, algo de algum aprendizado referente ao evangelho, né? Mas alguma coisa dentro de mim fazia com que eu tivesse um certo respeito por Deus. Sim. Mesmo sem saber quem ele era. Por que eu falo isso? Eu sempre gostei muito de música. Então, antigamente tinha aqueles radinhos, né? E eu me lembro que toda vez que eu ia mudar de estação e tava passando alguma coisa falando de Deus, eu tinha um temor, cara, eu pedia licença pra Deus. Mas isso, ninguém me ensinou isso, ninguém nunca falou nada disso pra mim. Eu simplesmente tava dentro de mim, assim, sabe? Então eu pedia licença e só depois que eu mudava de rádio, sabe? Então eu creio que isso já era do próprio Deus. Já tava comigo ali, ó. Com certeza. Entendeu? E já sabia que eu gostava de música, que eu tava procurando ouvir música, sabe? Inclusive até o primeiro louvor que eu ouvi foi aquele da Aline Barros, que foi numa rádio também, que era o Som da Minha Vida. Nossa, olha meu coração, prova-me os pensamentos, desce aí em mim algum caminho. Olha aí, nossa, na hora. E guia-me pelo caminho eterno. Então assim, eu nem sabia o que eu ia viver, cara. Eu já tava cantando, sabe, som do meu... Nossa, gente, é incrível. Ela já tava cantando a sua história. E foi o primeiro louvor que eu ouvi que me impactou. Sim. Foi esse, né? Aí a minha mãe se tornou evangélica, a pessoa ouvia aqueles louvores congregacionais, né? Não há Deus maior, os louvores, né? Os clássicos. E isso, gente, foi ficando em mim. Outra coisa que eu acho muito importante pra quem tá assistindo, né? Existem coisas que você não vai poder fazer porque estão fora do teu alcance, né? Mas existe um Deus que pode todas as coisas. Então, às vezes a gente não sabe como agir, mas Deus, como foi falado, ele dá sinais, ele dá estratégias, e uma delas é o louvor. Sim. Então, a minha mãe colocava louvores dentro de casa sem saber o que a gente ia passar na nossa casa, nossa família. Mas aquele louvor que tocava naquele ambiente ali na minha casa, na minha sala, já estava ministrando o meu coração e me preparando para algo que eu ia viver futuramente que eu nem sabia que eu ia passar. Poxa, estou passando por uma situação difícil na minha casa. Enche a sua casa de louvor.
deixa Deus, ele caminha no meio dos louvores, deixa Sim. Deus trabalhar. Então assim, não sabe como agir, o louvor é uma ferramenta que tá fácil aí na sua mão. Sim, com Hoje certeza. muito mais fácil do que antigamente. Muito mais. Porque antigamente você tinha um radinho. Era um rádio, era aparelho de som. Hoje não, você liga lá no YouTube, todo mundo tem internet. Você liga no YouTube, você procura o louvor que você quiser. Eu, pra conseguir ouvir de novo a Aline Barros, meu, nem sei quando... Tinha que esperar passar de Nossa. novo na rádio. E que rádio que era. Então É. assim, hoje a gente tem tudo na nossa mão. Eu creio que o inimigo hoje, ele ataca muito mais as famílias. Eu percebo Sim. isso, é porque Jesus está voltando, então, Com certeza. consequentemente, as coisas vão piorando. Sim. Só que também, Deus, ele vai preparando, né, estratégias e armas para que a gente possa lutar contra isso. Então, hoje a gente tem a internet. Sim. Hoje na internet você consegue ouvir lá uma oração, você consegue ouvir o louvor que você quiser, você consegue ouvir, você não enxerga, você vai ouvir a palavra, né, falada. Então a gente tem nas nossas mãos. Tem meios, recursos. Tem meios, recursos. Então na sua casa, você não sabe talvez como lutar, mas essas são uma das estratégias que Deus está te dando nessa noite. De você buscar o Senhor, talvez em oração, mas coloque o louvor na sua casa. Você vê que algo vai começar a mudar. Então, a minha mãe, sem saber disso, ela fazia, né? E aí, gente, com o passar do tempo, engraçado, só voltando rapidamente aqui também, gente, eu nunca contei meu testemunho assim, então pra mim tá meio assim. Eu vou lembrando. É pioneiro aqui, galera. Eu vou lembrando de fatos que, assim, o testemunho que eu costumo contar na igreja, que é resumidamente, não é totalmente, vocês vão ver que é totalmente diferente. Sim. Então, assim, eu tive desejo de aprender a tocar violão, né? E aí, com 15 anos, engraçado, antes de eu ir pra Fernandópolis, 15 anos, né? Aí minha mãe foi lá e comprou um violão pra mim e eu aprendi sozinha. Caraca! Autodidata, velho. Entrei no quarto, comprava aquelas revistinhas, não tinha internet. Sim. Comprava aquelas revistinhas com cifra e comecei lá. Não sabia, nem sabia o que era louvor, né? Mas tinha aqueles sertanejos, né? Leonardo. Comecei a pegar as músicas que eu gostava e a tentar vir pra ele. Dói assim. Aí meu irmão zoava. Que da hora, aí meu irmão zoava, você não sabe. Aí eu fechava a porta e ficava. Sem saber também que o meu ministério, ele ia iniciar por causa do violão. Tá maluco, velho! É muito profundo. É muito, gente, é muito. Deus. Gente. E aí o que acontece? Beleza. Aprendi a tocar de ouvido. Lendo a cifra e o ouvido eu conseguia tocar várias músicas que eu quisesse ali. Tudo bem. Comecei a tocar na escola, enfim, beleza. Aí passaram todos esses anos, caí na Cracolândia. Aí um certo dia, de não me aguentar mais, o Heitor já tinha nascido, que é meu filho, eu comecei a usar desculpa, né? Como a minha mãe teve que pegar a guarda dele, eu já quis colocar isso como desculpa pra poder voltar a usar. Mas assim, gente, sinceramente, talvez algumas pessoas vão julgar pelo meu comportamento. Eu era uma pessoa dependente, completamente dependente, química, que não tinha noção real daquilo que eu estava fazendo, ou até vivendo das minhas atitudes. E por isso que eu não julgo, por isso que a gente vai atrás mesmo daquelas pessoas que estão na Cracolândia hoje. Porque eu sei o que eu passei, o que eu vivi, o que eu sentia, mesmo com o cachimbo na mão, às vezes eu não queria estar fumando e tava ali, sabe, lutando contra mim mesma, sabe? Então assim, a minha mãe, eu fiquei sabendo que a minha mãe ia ter que ficar com a guarda do Heitor, e eu não queria aceitar isso. Peraí, como assim? Até no meu filho, porque quando ele nasceu, eu lembro que eu falei que no começo eu não queria muito, né? Mas quando ele nasceu, gente, que eu olhei pra ele, cara... Carequinha, velho. Nossa, aquele meu cabeça, isso saiu dentro de mim mesmo, sabe? É que vocês não são, cara, vocês são pais, desculpa. Vão ser pais, né? Em nome de Jesus. Mas assim, quando uma mãe que sente aquilo na barriga, né? O neném na barriga, mas quando ele sai e você... Poxa, peraí. É meu? Sabe? É meu, dentro de mim. É algo surreal, gente. Sim. Sabe? Então quando eu vi, eu realmente senti vontade de parar total. Total mesmo, sabe? Só que quando falaram que eu ia perder a guarda dele, aí eu já... não. É rebelde, né? Era rebelde. Eu já... não, isso não aceito. Quer saber? Então cuida dele, então. Você, com a minha mãe.